Olá, hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre o livro de Jó, o drama de Jó. Texto áureo. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Muito bem. A nossa verdade prática fala assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A nossa leitura bíblica está em Jó, no capítulo 1, do verso 13 ao 22, e Jó, do capítulo 2, 6 a 8. Vocês podem ler, né? E nós vamos usar esses versículos ao longo desse estudo, então vocês podem ler depois, tá bem? A nossa introdução. Nesta lição, vamos estudar como Jó reagiu a tudo o que lhe aconteceu. Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha muitas riquezas, tinha muita influência em sua época, era um cara especial. Tinha uma família estruturada e muito unida, tinha muitos empregados ao seu dispor, tinha muitos animais ao seu dispor. De um momento para o outro, tudo mudou. Seus rebanhos foram roubados pelos nômades, suas propriedades foram destruídas, aparentemente por causas naturais. Sua família toda morreu. Restaram somente Jó e sua esposa. Puxa, que tragédia admirável. Muito grande. De repente, de muito bem-sucedido e rico, passou a ser um homem pobre e devastado. Aos olhos de seus amigos, de homem temente a Deus e um pecador castigado por Deus. Uma situação extremamente difícil. Vamos estudar sobre isso hoje. No nosso primeiro tópico, tragédia de natureza econômica. Primeiro item, o sucesso na esfera comercial. O livro de Jó nos mostra que ele era um homem muito bem-sucedido. Era o maior homem de todo o Oriente, o mais bem-sucedido. Jó 1:3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Muito rico, né? Jó era muito respeitado e admirado. A sua riqueza e prosperidade contribuíram muito para isso. O alto do livro nos mostra a prosperidade de Jó. Tinha muitas ovelhas e muita lã, tinha muitos servos ao seu dispor, tinha muitos animais. Jó era próspero. Era um grande comerciante e produtor agrícola, porque ele tinha tantas ovelhas, tantos bois, então ele era um grande produtor. A agricultura era a principal atividade da época de Jó. A indústria devia ser muito incipiente, talvez ele fizesse fios de lã, talvez fizesse artigos de lã, ou alguns laticínios, mas era muito incipiente. Jó poderia ser igualado a muitos de nossos principais empresários desta época. Tinha uma empresa bem diversificada, produção agrícola e talvez uma indústria têxtil. Também teria uma pequena transportadora, uma grande transportadora, porque os jumentos e os camelos eram para transportar. Para a época, né? Tinha muito. Como se fossem carretas hoje. Né? Não vamos esquecer que os camelos eram um meio de transporte de riquezas. Assim como os tropeiros eram uma forma de transporte de mercadorias no começo do século passado. Eu não me lembro. Eu também não, sou jovem. Sou jovem. O item 2, o sucesso na esfera do campo. A principal atividade dos dias de Jó era a agricultura e a pecuária. Só podia ser, porque não tinha indústrias. Então, essa é a principal atividade. Com certeza, Jó era um grande agricultor, um grande fazendeiro. Tinha 500 juntas de bois, que equivale ao trator de hoje. Então, ele tinha 500 tratores. Imagina o tamanho da área que ele tinha que arar, porque os bois eram para puxar o arado. As ovelhas ofereciam proteína animal, ofereciam também a lã para a indústria têxtil.
As vacas e as ovelhas ofereciam Afinal, também naquela leite. época, você tinha que tecer a sua própria roupa, Claro. né? Fazer a sua própria roupa. Exatamente. Ele podia até vender a lã para que as pessoas Sim. fizessem, né? Uhum. E as vacas e ovelhas ofereciam leite para a fabricação de laticínios, além do couro e peles para a indústria do couro. Imagina quanta coisa ele fazia, hein? Jó era um verdadeiro empreendedor. Bastante, muito bem sucedido. Podemos compará-lo aos melhores empresários de hoje. Tipo a Jato. A Jato. Puxa vida, nós fomos na Jato ontem. A Puxa, gente né? fica maravilhado. Eu fico maravilhado de ver que o meu irmão, o Jorge Nishimura, dirige todo aquele complexo. É Eu demais. queria mostrar o livro dele. No final. No item 3, o ataque do diabo na esfera comercial. Primeiro atacou a parte agrícola, né? Agora a parte comercial. O inimigo começou atingindo primeiramente a área comercial de Jó. Destruiu os animais, destruiu as pessoas que estavam a serviço de Jó. Com isso, a atividade mais comercial estava totalmente comprometida. Jó foi à falência, faliu. Jó estava desestabilizado financeiramente. Sem os animais de carga e a área de transporte estava extinta. Era a falência. Para um homem próspero, honesto, a falência é algo devastador. O item 4. O ataque do diabo na esfera do campo. Terminada a área comercial de Jó, agora o inimigo vai atacar na área da fazenda de Jó. Vai atacar os campos de Jó. Agora o inimigo estava acabando com a fonte de renda da agricultura. Desta forma, tira todo qualquer rendimento de Jó. É como se eu fosse agora e não tivesse nem emprego, nem minha aposentadoria, nem nada, e tivesse que passar fome. Precisa ter muito equilíbrio para não se desesperar perante uma situação como essa. Com toda certeza. Precisa ter muito equilíbrio. Acho que eu não sei se terei estrutura. A nossa fé é uma criança. Uma criança. A qualquer instante se desfalece. Nem sempre os empreendimentos acabam pela ação do inimigo. É bom deixar bem claro isso. Pode ser um mau gerenciamento, pode ser uma crise de mercado. Quantos irmãos perderam comércio e indústria nessa crise, dessa pandemia? Quantas firmas fecharam? Quantas lojas? Quantos empregos perdidos? Quantos empregos, né? Não foi culpa de ninguém, a pandemia. No caso de Jó, foi uma ação do maligno. Em alguns casos de hoje, também pode ser a ação do maligno, sim. Para Deus testar os seus servos ou o inimigo para se vingar, né? O tópico 2, a tragédia de natureza familiar. Esta é a pior tragédia, gente. Você pode mexer em tudo que eu tenho, mas mexer na minha família, meu Deus, eu li essa lição e eu fiquei chocado. Com toda certeza. Primeiro o inimigo mexe nos filhos. Uma tragédia se abateu sobre a família de Jó. Todos os seus filhos morreram de uma única vez, em um único dia. E eu aqui fiquei meditando a semana inteira. Eu acho que seus netos também, porque estavam todos reunidos na casa do seu primogênito. Sim, com toda certeza. Com toda certeza, né? Foi uma tragédia muito, extremamente grande. Jó 1, 18 e 19. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Complicado, né? Uma tragédia. Um filho enterrar um pai é natural. Natural, é dolorido, mas é natural. Mas um pai enterrar um filho é dolorido. Agora, enterrar 10 de uma vez, mas meu Deus. Com certeza quem estava com esposa, eles, quem sabe, né? Não pode existir nada mais trágico do que se perder a família toda, principalmente os filhos. No caso de Jó, ele perdeu todos os filhos. Foi uma tragédia inexplicável. No item 2, a esposa. A esposa de Jó diz uma frase muito amarga, extremamente amarga. Ela faz uma palavra, lê para nós o 2,9. Ela fala para Jó desistir, né? Isso. Jó 2,9.
Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa é uma frase De tremendamente chocante. desespero. Desespero. Alguns tentam minimizar o seu efeito. Uma frase de extremo desespero. Eu vou dar a minha opinião. Eu sei que alguns são contra essa opinião, mas eu imagino a situação que ela estava, porque o livro fala de Jó que perdeu tudo, mas ela perdeu também, Junto com ele. junto com ele. E a mulher é mais sensível à perda dos filhos, Com certeza. com certeza. Nós somos mais apegadas. Lendo esse livro, eu mudei a minha opinião sobre essa mulher. Jó diz que ela falava como se estivesse fora de si, porque ele é o sacerdote da casa, como se ela tivesse perdido o seu juízo. Eu acho que se ela não perdeu, passou perto. Viu? Como se ela estivesse perdido o seu juízo. Jó 2:10. Porém, ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Esse é um assunto bem controverso da esposa. Ela só aparece uma vez no livro do Jó e fala uma única frase e Jó retruca com uma única E eu frase. imagino o desespero desta mulher. Difícil de tentar fazer um julgamento. Primeiro que não devemos fazer, mas é difícil julgar por uma pessoa por uma única frase. E uma única frase respondida por seu esposo. O item 3. O fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó. A fatalidade soprou sobre a vida de sua família. Hoje ainda existem situações que podem desagregar uma família. É o vento forte da fatalidade. É uma separação, um falecimento. Olha, o nosso amigo aqui da rua morreu a semana passada. Assim, sem mais e nem Sem mais menos, nem de menos, repente. 52 anos faleceu. Puxa vida. Famílias são destruídas por problemas graves, um adultério, um divórcio, um drogado, o uso de droga. Uma família pode ser destruída, mas é algo degradante, né? Temos várias situações que podem desagregar uma família, porém nós temos de fazer igual a Jó, refugiar-nos em Deus. É preciso que a família estude a Bíblia e fique na direção de Deus, para que quando vierem as fatalidades, você possa reagir, você possa falar, eu confio em Deus. Porque, Thelma, uma tragédia dessa, com Deus, já é difícil. Conhecendo a palavra dele para nos confortarmos, já é difícil. Uma tragédia dessa, sem Deus, é desesperador. Desesperador. Paulo, está no nosso curso, fez uma pergunta que mexeu comigo, Mirava. Ele é lá do Sol Nascente. Paulo, lá do Sol Nascente. Está fazendo aliança conosco e ele fez uma pergunta para o Thelma. E perguntou, e o que você tem a me dizer da mulher de Jó? E eu fui meditar, mudei minha opinião, Mirava. Com certeza. Meu Deus, eu não posso acreditar que eu mudei a opinião completamente vendo aquela mulher, o sofrimento que ela passou, por tudo que ela passou. É fácil julgar. E numa hora de desespero, ela dá um desabafo. Vamos voltar para a lição. É. No tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. O inimigo não conseguiu que Jó deixasse a Deus, nem maldissesse a sua situação. Mesmo perdendo tudo, seus bens e sua família, só restavam Jó e a sua esposa. E é aí que ele usa aquela expressão: nu vi ao mundo, nu vou embora. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja Deus. Nome do Senhor. Amém. O inimigo então diz que Jó tem algo para bendizer a Deus, a sua saúde e a sua firmeza em Deus. O inimigo vai acusar Jó perante Deus. Ele só é assim porque você dá a ele vida, dá a ele saúde, dá a ele bens. Essa é a função do inimigo. Essa é a função do inimigo. Acusador. Nos acusar. Ele nos acusa de dia e de noite. E nos tentar. Sim. Para depois podermos acusar.
com certeza, apontar o dedo, né? Exatamente. Nosso inimigo pede permissão a Deus para tocar na saúde de Jó, tocar no seu corpo físico. Nada se faz sem a permissão de Deus. Com toda certeza. Você pode estar passando por uma prova, por uma luta, mas nada acontece sem a permissão de Deus. E ele não dá a luta maior do que o que a gente possa suportar. Amém. Esta prova foi tão difícil que não tem outra igual no Velho Testamento, nem no Novo. Desta parte do livro, até quase o final, iremos tratar dessa prova. Desse capítulo até o final, agora só vamos falar sobre essa prova. Essa situação que Jó estava passando. Essa situação que Jó estava passando. Jó 2, 3 e 4. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará para a sua vida, pela sua vida. É isso que o inimigo está falando. Pele por pele, toca na pele dele, toca na saúde dele, e você vai ver. Ele achou, foi pouco que eu fiz. Foi pouco que eu fiz. Vou fazer mais. E Deus diz, então toca nele. Porque Deus conhecia Jó, sabia quem ele era. Sabia no seu íntegro, Sabia na sua intimidade. Sua intimidade, a integridade que Jó tinha. Isso. O caráter que ele tinha. Meu amigo. Do seu íntimo, sirva a Deus. Íntimo, né? Íntimo. Isso. Sirva a Deus, que ele conhece você. Uhum. No item 2, saúde física. O livro de Jó nos diz que o diabo feriu Jó de uma doença maligna. Não sabemos qual é a doença. Não sabemos qual é. E essa doença ia dos pés até a cabeça. Uhum. Era para se desesperar a situação que Jó estava vivendo. Jó 2, 6 e 7. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a vida dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Já pensou, Miranda? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Essa doença maligna provocava dores em Jó, provocava coceira na sua pele. Parece a Jó que Deus o havia abandonado. Mas não abandonou. Estava lá com ele. Jó estava na cinza e se raspava ou se coçava com um caco de telha. Tem versões que dizem caco e tem versões que dizem caco de telha. Vou ficar com a versão caco de telha. Depois, Deus sempre está presente em nossa prova. Deus estava ali. Ele não desampara. Quando tudo parecia perdido e Jó jogado naquela cinza, Deus dá a Jó um caco, um pedaço de telha para se raspar, possivelmente. Para amenizar aquele sofrimento. Mal-estar. Meu irmão, qual será o caco de telha que Deus vai dar a você na hora da sua prova? Na hora da sua prova, na hora da sua luta. Deus não vai te abandonar. Ele não abandona, Theo. Ele não abandona. Embora que a gente ache que estamos sozinhos, que ele nos abandonou, mas ele não faz isso. Ele sempre nos dá um caco de telha, um refrigério. Jó 2,8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava assentado no meio da cinza. Na tradução original, esse meio de cinza, quer dizer, estava no lixo. Já pensaram? O homem mais rico, abastado, de repente é jogado numa situação. E não foi um dia, 2 dias, uma semana, um mês, possivelmente mais de um ano, porque os amigos moravam longe e tiveram que vir para se encontrar com Jó, até saberem a notícia, virem se encontrar com Jó, foi muito tempo, não foi um dia ou 2. Jó agora não podia ter a família para cuidar dele. Não tinha mais família. Nós estamos ficando velhos, Miranda. E nós temos o que para cuidar de nós? A família. Família. Jó não tinha mais família. Não podia pagar um médico ou pagar os remédios. Não tinha mais nada. Bens materiais para isso. Foi uma situação bem complicada. O autor da lição nos diz que Jó estava no Monte Cinza, Masbala, tradução
essa palavra é monte de lixo. Era um costume para se esperar a morte, já ficar lá. Para quem não tinha nada e não tinha o que fazer, já ficava lá no lugar Quem mesmo. não tinha mais esperança para nada, né? E também não tinha dinheiro e não tinha família. Eu não sei se era assim. Pesquisei, não achei nada sobre esse costume. Então eu vou usar o que o autor está falando. Uma coisa é certa. A situação de Jó Miravinha era trágica. Trágica. Meu Deus, eu não sei se eu suportaria. Eu nem falo sobre isso. Vamos trocar de assunto, é? É melhor. Item 3. A situação mental. Saúde mental. Saúde mental. O livro de Jó nos diz que ele entrou em depressão. Por menos que isso, por causa de uma pandemia, tem muita gente com depressão. E nós só não entramos em depressão porque ficamos 7 meses fechados em casa. Mas a misericórdia de Deus estava conosco. Nosso laço matrimonial, a nossa amizade, cumplicidade, amantes, melhorou. Fazíamos tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Que é para não ter problema nenhum. Tudo cronometrado. Amém. Cada hora tinha seu... Isso é uma ocupação. ocupação. Quando vemos Jó amaldiçoando o dia de seu nascimento, olha, ele amaldiçoou o dia de seu nascimento. Que desespero, hein? Isto pode ser uma prova que Jó passou por um problema psicológico. Nós vamos estudar isso numa próxima lição. Vamos ler só os versículos iniciais. Jó 3, do 1 a 3. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Você já pensou amaldiçoar o seu aniversário? Se você for lendo mais esse capítulo, você vai ver. E aí eu volto à mulher de Jó. Puxa, ela falou uma coisa, e Jó passou perto. Jó não amaldiçoou a Deus. Isso ele não fez. Nem mesmo nessa situação difícil. Porém, não via mais razão para continuar celebrando o dia do seu aniversário. Isto é algo que alguém que está em depressão. Jó tinha motivos para isso. Por menos que isso, as pessoas entram em depressão. Por menos que isso. Às vezes até sem motivo. Exatamente. Sem um motivo aparente. E hoje em dia a depressão está se alastrando. Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais se isolando em frente a um tablet, um computador, um jogo, né? Um videogame. Estão se isolando. As famílias se dispersaram. Então, por conta disso, a depressão se alastrou. Exatamente. Porque o homem não foi feito para viver só, isolado. Exatamente. Né? E o que vemos hoje, pessoal, vai me visitar em casa? Não vai. Nossa, é difícil. É, muito difícil. Conclusão. Vimos nesse estudo o drama de um homem que foi provado de uma forma dura. Jó foi provado em seu trabalho, foi provado em sua família, foi provado em sua saúde. Só um homem de fé inabalável em Deus pode suportar essas provações. Jó foi esse homem. E são poucos. Um exemplo para nós. Eu, sinceramente, não vou falar, mas eu acho que para mim seria muito difícil. Impossível. Possível. Somente o Senhor pode manter de pé um homem, o homem fiel em qualquer circunstância. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão sobre Jó, mas não conseguiu que Jó deixasse a Deus. O inimigo não conseguiu executar o seu plano. O patriarca permaneceu em pé. Meu irmão, se há algo que eu posso falar desse estudo, fique em pé perante Deus, porque a luta ela vai passar e Deus não vai te abandonar. Se alimente da palavra de Deus para Amém. os momentos difíceis, como Exatamente. diz a própria palavra de Deus. Exatamente. Né? Eu gostaria agora de mostrar algo para vocês, só que eu ainda não peguei. Vou buscar. Então, meus irmãos, se vocês gostaram dessa palestra, eu confesso que para mim foi muito edificante olhar tudo isso. Ainda mais com o meu amigo Paulo, lá do Sol Nascente, fazendo uma pergunta. Eu fiquei perturbado com ela. Sim. Ontem nós fomos na Universidade da Família. Universidade da Família, o nome já diz, trabalha com famílias. Nós trabalhamos para eles. E aí tem os cursos da UDF que
mantém a venda dos livros, né? Mantém a UDF, porque é uma instituição sem fins lucrativos, Isso. né? Mas se não vender os livros, se as pessoas não contribuírem, a UDF não se mantém. E nós fomos lá para quê? Não só para buscar os diplomas que o Correio não está entregando, mas também para pegar este livro, que é a história da família Nishimura. São os donos da Japa. Você que está nos vendo, se você puder adquirir um livro desse para ajudar a Universidade da Família, faça, porque eu estou lendo e é um legado que a família deixou. O valor do livro é R$ 60. Você pode pedir diretamente na UDF ou pode falar conosco e nós vamos indicar você como fazer. Ajuda muito. Amém. Pode entrar na UDF, udf.org.br. Isso aí. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta palestra que pudemos gravar, Pai. Pai, que ela possa, Senhor, ser assistida pelas pessoas e eles possam entender a Tua palavra, Pai. Fala com eles assim como o Senhor falou comigo, Pai. Nos abençoa no Teu nome, Jesus. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Que Tu possa abençoar aquele que vai ouvir. Amém. E entender qual é a Tua vontade para a vida de cada um. Pai, que Tu abençoe e dê entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.